Batei, cabati, capatai, banei, salai. Eu estou aqui com vocês. Maior ribeséria. Mikou chamanai, banévia. Sore passei, salaprade atiga neotanais. Sim, ebod chorabiante colossambo do Roshina Kadenai. Eu nunca abandonei vocês. Shirou reis, medicores sabadai, banévia. Aboduseba lenchekimando holy. Shidou reka sabadai, banévia. Saibam que eu, Robetias Padé, Madacho Risalai de Keminevia. Campo Jano Sábado Rechemani Botorri, Xiba, Zoledribesi, Anchodriga Mansela Baturro Sebadianto Cameniantenai. Saibam que eu, Senhor, Shedor e Batsida Kandenamasai, estou cuidando e Kabadai do Senai, de cada um de vocês, filhos amados, o Rebenécia, o Godochaba Durati Andurekaminasai, de modo Rokabadabasíbia que ninguém, nada e nem ninguém poderá lhes causar dano algum. O Gaiô, a Jorá, o Silar, o Tomansianai. E o Denesse, a Baturre Caminófia. Sim, eu estou cuidando de vocês. Da Durre Sapondi, Kanasai, Banévia. E o Ganus, Salabante da Rouba Nicenea. Vocês estão, e Cobadá, Solabati, sob os meus cuidados. Burante estadio. Não permitirei, e Cabadá, Selandena Kamanai, Rotroi Kemenesiantoraboshianiai. Não permitirei que nenhum mal lhe suceda. E nenhuma praga chegará na vossa tenda, porque eu sou o Senhor, que cuido dos meus. Chorabonde, curcatus sepatai dedesse adorai. Ebenesse aladori kemenécia, para o canu, jetasso lapri quente a duas porca me fossenai. Assim vocês devem crer, de todo o vosso coração. O do neus bandur girei ponécia, ai lever dica no sorrodião tenesai. Dodesse lartuni robanis. Sim, vocês devem crer. Ador raçalabachei kamanai, que eu estou com vocês todos os dias. Maná selande novia. E o cabenesse alabachur rabadi andecovan silande rahai banévia. De o caminov assolande rapor inici neca judo solofande que vidahai. Nunca jamais vos abandonarei, em tempo algum. E em nenhuma situação ou circunstância. O rakamidov assilande cabenovia. Abadassi lavate que abenovia solande arodi de que está mandehevia. A do dibol se lavate o rodolevrense de bi or caminho sai. A do debesebe de watchua por rodilos camino vasai. Por isso vocês devem descansar. Minocambe no sabordu reshina camino vasai. O decou sabate do obenécia. Vocês devem descansar em mim, amonécia labai, confiando plenamente na minha palavra. Urgabotuas comandios tobali fornacenai. É preciso que vocês confiem em mim. Creiam na minha palavra. Morcanosa dai autonou. Chorou rabinanse la batida camino vasai. Adidaso la brateando camino vasai. E do da sola venica no diacho na mion todo conossobia. Abadiso la branhaso la dior cami desta, desto de fora dele está benevinicansta de autonogo de astanai. O de dor ribisandere keminécia, buchabo torre esloveni cadusu, e os polevete ruegedos maganhando, ricasla abadiato na iacheque gegora de sola riben e sagabutu amassou. Isloberto nicos labam trios camuchaniandere. Tudo o que está acontecendo, Rokabedebedebasala Bantinai, ou Racibanebashibi Anderamasai, sempre será para o vosso bem, nunca para o vosso mal. Uragibaso Leidio Caminai. Adoderessa Labante Reobanio Solandirai. Rokabinai Selabachurro todo Cominai. Por isso, Shedebianto deve assalambe do Caminamasai. Shirandenamasai Banevia. Agorro Solamiantenai. Chidorabasi Hanevia Salantino Comanusou. Por isso, filhos, vocês devem confiar que eu, o Senhor, o vosso Abba, estou no controle de tudo. Shirandenamasai. Abenevia sorripadi kachotorasso levenikanai. Sim, eu estou no controle. E kobadá selandenai, manevia, e não permitirei. Shikamanai selandenai. E kobadá sorambenamasébia. Que nada, absolutamente nada, venha causar dano a vocês, filhos. Jorá benécia. Adodi sobaitena yotonose. Eu, Senhor, Shikambe novia, Shirande namasai, Abodot rebekande namasai, por cabiancilavi anti, rapaz, cheneu, resolavia tonol genestai. Shirande da solorgi que me devosai. Eu, Senhor, Shikabada solamanchura caminai, Rebenécia labassurra de camanai. Rabatu de demacia ambonetia. Estou com vocês, e benécia labarchia abadurra de caminai. Do deaço labrato de vinassa lor de outro no camanai. E eu mesmo, Shikabotro nisabodi, vos guiarei pelo caminho em que vocês devem andar. Sodabache cabenovia. Sim, eu, Senhor, os guiarei. Rotamanasébia. Abaturrosa de vihandecanai. Adudesse alabarti amandocomenesai. Orocabinesse labirteganai. Rosedaba di andecomenesse andenai.
como na minha palavra escrito está. Shirei Kabadá, vós sereis guiados pelo meu espírito. Rosebandenai andenai. Sim, Amenok Kancheminai, ele vos guiará pelo caminho em que vocês devem andar. Rokebenésia. Assim vocês, filhos amados, Ebenévia, Shirabel Nisso, Bukadchama Toradias Tolebriá, Binésia, estarão seguros. Ugano Salabanchene Kamanai. Porque o meu espírito os guiará. E ele o fará por meio Shikabadai, Norosubia, Shikabeambosai Noneia. E Neusola de Antonai. Ele, Xerebekanderamasai, vos guiará por meio daquele que é a palavra viva. Vocês andarão no caminho, na verdade, e Kabadá, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito do Senhor vos guiará nele, por meio dele, através dele, para a glória dele. Sedarokobidisa Batai, Abolovenesai, Tchanésia, eis cabion pranista no Holden. Shurodian Solabiante Kamanai. Por isso vocês devem descansar, porque o Espírito vos guiará por meio do Filho, Nayo Kanisai. Porque ele é a cabeça. Ele é que dará a direção. Shiro Ramaséria. Sim, Odento Dasai. Abaniel Sanandenai Vanévia. Quanto a vocês, filhos amados, Rokabinovasai, não se preocupem com absolutamente nada. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Saibam que eu, o Senhor, é que estou, Rokabadavassíbia, no controle de tudo. No controle do tempo. Shirabanaya Sedai. Abadá Selandenaya. Por isso vocês devem descansar, porque tudo o que eu tenho falado, Ekabadá, vai se cumprir, mas no tempo certo. Por isso é preciso que vocês, Ekobadá Biasurramanaya, tenham paciência. E esperem no Senhor com paciência. Ekamaná Sorandenai. Porque aquilo que eu, o Senhor, lhes prometi, farei com que se cumpra. Ebenesianai. Mas tudo tem que ser no meu tempo. Maná Sherandenai. Kodorrasi Ebenefianai. Adiodoral Selamandiatonoso. Shirande Kabiosi Lati Aporrasai. Dekebedushi Nakandenamasai. Eu sei que vocês, muitas vezes, filhos amados, ficam ansiosos, e eu entendo. Menakandorasai. Oraban Selabati Kamanai. Porque o coração de vocês está sedento, desejoso, por ver se cumprir tudo aquilo que eu tenho falado. Agonizo Debro Sambo Dianseladei Kamaniatenai. E Odenai. E isso não é de todo ruim. Isso mostra que vocês realmente, Ekabadava, Surra e Kandenamasai, têm um forte e ardente desejo no coração de vocês, de ver se cumprir a minha palavra, de fazer a minha vontade. Eu entendo, Nikobadá Sanderamasai. Mas é preciso que vocês controlem essa ansiedade. Ebenésia Ladorra Tiodana Kemenésia. Para que vocês, filhos, não se frustrem. E o Rossi Labantodo Komanai. Kodrania Salabantenai. Porque toda ansiedade leva a uma expectativa. Toda expectativa leva Chorandenamassai, Andoni Kamanai, Vanevia, Soroto no Shirikandenamassai. Toda expectativa leva a uma frustração, porque muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que vocês pensam ou desejam. Io Denésia Porandenai. Por isso que Sara, Ekobadai, Norosodene Kamanai, Idorri Samedai, Anjekemea, Norosodei. Por isso que Sara, mulher, esposa de Abraão, se frustrou. Porque a expectativa dela, quando eu, o Senhor, falei a Abraão que ele seria pai, a expectativa dela é que ela ficasse curada da sua esterilidade ainda em tempo. Mas quando ela percebeu que o tempo dela já havia passado, então ela se frustrou. Porque ela estava nessa expectativa de que antes que ela cessasse o costume das mulheres, ela pudesse engravidar. Essa era a expectativa de Sara. Assim estava ela ansiosa por engravidar. Essa ansiedade no coração dela criou essa expectativa de que ela ficasse grávida antes que ela cessasse o costume das mulheres. Mas isso não aconteceu no tempo que ela esperava. E quando ela viu que ela já não mais menstruava, ela ficou frustrada. Foi aí então que, de uma forma precipitada, ela teve a ideia, já que ela não via mais possibilidade de dar um filho a Abraão, ela então resolveu ter um filho com ele por meio de sua serva Agar. É isso que acontece quando se criam expectativas gerada por uma ansiedade.
O gonés abatur seminai derihai. Porque a ansiedade sempre vai gerar expectativas e outro nosso lambido ramoshinai. Que por consequência vai gerar frustração. Porque nem sempre as expectativas são correspondidas. Nem sempre. Por isso eu, na minha palavra, tenho dito, para que vocês não tenham expectativas, mas esperança. Rotemanai. Na minha palavra diz, permanecem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Eu não disse a fé, a expectativa e o amor, mas sim a esperança. Porque a esperança, ela gera paciência. A paciência, ela trabalha no caráter de vocês. E orgomesia haturossi gandinai. Nicandinávia. Por isso, ó meus filhos amados, me condenai, sempre que eu, Senhor, Ricabada, faço uma promessa, antes que ela se cumpra, existe um tempo de espera. Esse tempo de espera tem um propósito. Magnésia lavarou kajen nasai. E o propósito é preparar vocês para aquilo que eu prometi. Preparar. O tempo de espera. E Kodai Vanécia. Oratiana é muito importante. Porque durante esse tempo de espera, eu, o Senhor, vou trabalhar no caráter de vocês. Na estrutura. Porque tudo aquilo que eu, o Senhor, prometo, em relação aos meus planos para vocês, sempre será coisas grandiosas, tão grandiosas, que nem mesmo vocês podem imaginar. Está além do que vocês podem pensar. Por isso, filhos, o processo é necessário. E durante esse processo, vocês precisam, vocês precisam ter paciência, não expectativa, mas paciência e fundamentada na bendita esperança de que eu, Senhor, jamais deixarei de cumprir o que prometi. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Shiro Ramasai. Minhas palavras não voltam para mim, sem que elas se cumpram. Elas não voltam para mim vazia. Antes, faz o que me apraz e prospera para aquilo que eu a enviei. Portanto, saibam, filhos, que eu, Senhor, não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Para aqueles que duvidam da minha palavra, para aqueles que voltam atrás, ainda que as minhas promessas não se cumpram, ainda que a minha palavra, as minhas promessas não se cumpram na vida em vida, porém, como eu sou fiel, farei com que se cumpra nas próximas descendências. Foi assim que eu fiz com aquela geração que eu tirei do Egito. A promessa era para todos eles. Mas aqueles que duvidaram da minha palavra, que permaneceram na incredulidade, não puderam entrar na terra. Mas eu cumpri. As minhas palavras foram cumpridas. A próxima geração entraram na terra e possuíram a terra, como eu havia dito, assim eu, Senhor, fiz. Porque toda promessa está baseada em uma aliança. Eu nunca prometo nada sem que haja uma aliança. Quando eu fiz as minhas promessas para Abrão, eu também fiz uma aliança. Toda promessa é baseada em uma aliança. Por isso, na minha palavra está escrito que em todas as minhas promessas há o sim, e por elas o amém para a glória de Jesus Cristo. Porque todas as minhas promessas, elas estão fundamentadas em uma aliança que eu, Senhor, estabeleci por meio do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E nesta aliança, saibam, meus amados filhos, que eu sou fiel
para cumprir a minha parte da aliança. Ignécia Badai, Urotomasai, Shirandenai, Dikobenécia. Portanto, saibam disso. Da minha parte, eu, Senhor, cumprirei com tudo o que eu prometi. Shirandenamassai. E não existe absolutamente nada e nem ninguém que possa frustrar os meus planos. Igonasolanderotomai. Porque na minha aliança que eu tenho convosco, na minha fidelidade, farei com que se cumpra. Ikobanasserandenai. Idorracidamai. Eu farei com que se cumpra. Seja em uma geração ou na outra geração, não importa, mas eu, Senhor, farei com que se cumpra. Manasseladurreticabidofassinai, canchoruvedeisanai. Isso deve ser para vós, filhos amados, uma âncora. Porque tudo o que eu tenho falado, todas as minhas promessas, todas as minhas promessas, elas estão firmadas em uma aliança, em um pacto. E assim que vocês devem crer de todo o vosso coração que eu sou um Deus de alianças, eu sou um Deus de pactos. E tudo que eu prometo com base na aliança, na minha aliança. Por isso, eu tenho dito a vocês, meus amados filhos, que para o Chabanévia, Shrekabanai, para que vocês possam, amados filhos, ver as minhas promessas, todas elas, se cumprindo em vossas vidas, basta somente que vocês creem. Porque quem as fará cumprir sou eu, o Senhor, que fiz as promessas, sou eu. Então, basta que vocês permaneçam crendo. Porque eu, o Senhor, me agrado muito quando vocês creem de todo o vosso coração. Ebenécia duranotai nesai. Egonécia da biobanasai. Não pense que eu, Senhor, espero de vocês perfeição em tudo. Sei que vocês, filhos amados, têm fraquezas, limitações. Egomai shirabonévia. Burkaminávia. Mas eu não estou dizendo para vocês se firmarem na fidelidade de vocês, mas na minha fidelidade. Vocês devem crer que eu sou fiel. Por isso, amados filhos, sempre que eu, Senhor, na minha fidelidade vos repreender, vos exortar, saibam que eu estou fazendo isso, para que vocês possam, filhos amados, permanecer no caminho, permanecer no propósito pelo qual eu, Senhor, os chamei, os separei. Então, sempre que vocês se perderem, eu estarei ali para guiá-los de volta para o caminho. Por isso vocês não devem acusar ninguém, julgar ninguém quando erram, quando perdem a direção. Porque quem reconduz sou eu, Senhor. É pela minha fidelidade que vocês vão chegar lá, aonde eu quero que vocês cheguem. Não é pela fidelidade de vocês, é pela minha fidelidade. Porque ainda que vocês tropecem, ainda que vocês errem o caminho, poderoso sou eu para reconduzi-los. Poderoso sou eu para trazê-los de volta. Aquilo que eu, Senhor, planejei para vós. Não fiz eu assim com os meus discípulos, que se dispersaram, como Pedro, que voltou para a sua antiga profissão. E ele já estava decidido que continuaria vivendo naquela antiga profissão. Mas, na minha fidelidade, eu, o Senhor, trouxe ele de volta. O restaurei e o ergui. Porque poderoso sou eu para erguer aquele que cai.
Por isso, nunca jamais julguem ou condenem aquele que tropeça. Porque poderoso sou eu para erguer de volta, levantar o que está caído. Adonés Yalabat Elihandinai. Rosede Bondi Ankanchanai. Saibam disso, filhos. Shiror Rabasi. Eu nunca vou cobrar de vocês perfeição em tudo que vocês fazem. Mas eu vou cobrar de vocês sim. Que confiem em mim de todo o vosso coração. Que vocês creem na minha palavra. Isso eu vou estar sempre cobrando. Vocês devem crer no que eu, o Senhor, tenho falado. Não deem ouvidos às mentiras de Satanás. Porque muitas vezes ele virá com pensamentos dizendo: Shiror Rabasíbia, Mekobanderasi. Será que esse ministério realmente tem futuro? Será que nós não estamos vivendo em um engano? Sim, ele sempre lançará esses pensamentos, porque ele quer colocar em dúvida a mente de vocês acerca daquilo que eu já tenho falado. Foi assim que Satanás tentou o Senhor Jesus no deserto, lançando pensamentos de dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és, e Kabadai andei. Assim trabalha Satanás. Tirei Kamanai Venécia, plantando dúvidas nos corações, sementes de incredulidade. No Kabreja Borisonai Banévia. Por isso vocês não devem, filhos, se esquecer do que eu, o Senhor, já os tenho dito. Trazei, ó filhos amados, à memória aquilo que lhes dá esperança. Mantenham-se, filhos amados, firmes na esperança. E uma vez firmados nessa bendita esperança daquilo que eu, Senhor, tenho prometido, vocês desenvolverão a paciência. Porque a paciência vai trabalhar no caráter de vocês, aperfeiçoando-os para a obra, para a minha obra, para aquilo que eu, Senhor, tenho para cada um de vocês. Por isso que vocês devem confiar em mim. É na minha fidelidade que vocês devem, ó filhos amados, se apoiarem. Não se apoiem na fidelidade de vocês, porque o homem está sujeito a falhar. Davi não foi fiel em relação à minha aliança. Ele quebrou muitas vezes. Mas quando eu, Senhor, o repreendia, o exortava, ele não endurecia o coração para as minhas correções. Ele se dobrava, ele se quebrantava. Por isso, Davi era para mim um homem segundo o meu coração. Porque eu sabia que ele não ia ser fiel. Eu já sabia disso. Mas eu não queria, ou eu não esperava que ele fosse fiel o tempo todo. Mas que ele apenas confiasse na minha fidelidade. Na minha fidelidade em cumprir a aliança que eu fiz com ele. Por isso, sempre que Davi caía, sempre que Davi se desviava do propósito, eu, Senhor, pela minha fidelidade, trazia a correção, a repreensão. E uma vez, Davi sendo repreendido, imediatamente ele buscava a minha face, quebrantado, se humilhava, e assim pela minha fidelidade eu o mantinha de pé. E assim cumpri para com Davi tudo aquilo que eu havia prometido, por causa da minha fidelidade. Chorando rosso da yorrabiante na cabelo vassai. Nei donasinai. É por isso, filhos, que vocês têm que ser pacientes. É por isso, filhos, que vocês têm que ser misericordiosos e piedosos uns para com os outros. Nunca julgando, nunca condenando quando alguém comete algum erro, algum deslize. Porque ninguém está isento de cometer erros. Todos vocês, filhos amados, cometem erros. Por isso vocês jamais devem julgar, condenar absolutamente ninguém. Vossa confiança tem que estar em mim. Porque se um caiu, poderoso sou eu para levantar. Se um se desviou, poderoso sou eu para trazê-lo de volta. Não diz a minha palavra
que sou eu o bom pastor, que quando conto as minhas ovelhas e vejo que está faltando uma, eu vou atrás dela, aonde ela estiver. E quando eu a acho, eu trago-a de volta. E se ela estiver ferida, eu curo ela. Se ela está fraca, eu coloco ela nos meus ombros e a carrego. Tudo isso sou eu quem faço, pela minha fidelidade. Naigo Rasinai. Por isso, se vocês virem um irmão pecar, não julguem, não condenem. Ekobadá Sarandenai. Mas ame, Ekabadá, e orem a mim por ele. Shirou Kamanai. Shekaba, porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. Sodorreba Sidandi Kamanai. Ikobasai Banevia. Shirou Denai Selandenai. Kotemanasai. E quando vocês, filhos amados, Shirandenabasai, como na minha palavra está escrito, vir um irmão no erro, corrigir ele com espírito de mansidão, como está escrito na minha palavra. Shirandenamasai. Procurai corrigir aquele que está no erro com espírito de mansidão. Merekamanassorandenai. Sejam mansos e humildes de coração. Shiror Rabasibi Handanai. Norkabinossia Namai. Ebenessia Dai. Nunca, jamais corrijam o irmão. Ikabadá Sorandenai. Ebenessia Urrotokaminesia Nai. Bolivo Solante de Kamanai. Com grosseria. Porque saibam, filhos meus, que assim como aconteceu com o irmão, pode acontecer com vocês também. E se você age com grosseria para com seu irmão, você gostaria que também alguém agisse da mesma forma com você? Então não faça com os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem com você. Shiror Rabadiante Namasai. Chikabado Rosse de Mihai. La Robenécia. Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça você também a eles, da mesma forma. Como você quer que eles façam com você, faça também com eles. E não sejam hipócritas. Arrodenasse labaldur rosse de caminai. Ibinagor yabosando yabonishinai. Porque dessas coisas não me agrado, norebe canenamas. Shirou rabasi benébia. Nicobanese alabachurreia. Sejam humildes, mansos. Gebenesse adabá. Respeitosos. Shirande namasai. Mikora mancheriandoro solenia. Edei o kamanase lande namasai. Olhando para vós mesmos. E kebenesse arabatuyanai. Shirande namasai banevia. E tendo esse entendimento. E Kobadá, eu não sou perfeito. Assim como o meu irmão falhou, eu também falho e posso falhar. Por isso não cabe a mim. Ikamaná sorande namasai, xerandenai banevia, corrosobadevia serandenai. Querer remover o cisco do olho do meu irmão e não atentar para a trave que está no meu olho. Ebaltorosamba de antenai. Saibam, filhos amados, que dorrasobedevia serandenamasai. E corrosobanai. Que quem convence é o meu espírito. Nayorra sebenevia sorrou de caminávia. Por isso, ebenesce alabashiriandenai. Norra selabacíbia. Sempre, ó filhos amados, cotorra siba névia, tratem os vossos irmãos com amor, humildade, respeito, porque agindo assim, ekabadabia sorrotomanai, o meu espírito, ebenesse alabashi, que sabe de tudo e de todas as coisas, vai convencê-los. Mas tem que ser pelo amor. Não pela ira, mas pelo amor. Porque é o amor que constrange. Veja como meu filho corrigia seus discípulos. Como Jesus, o Senhor Jesus corrigiu Pedro? Com espírito de mansidão, com amor.
arrodolei kamenesiandenai. Assim Pedro se constrangeu e o rabassi handekamanai. E foi restaurado através do amor. Kibesi abalatiaboru abianokaria solabanturodosila rebedekamanai. Alabancho de mekandera masai balebe orro tiodolokomani sandinai. Sheka de orra nio solabande atio camio brachama de orro solavete que vio shinakandirai. Modedo salabradiante que video solar de fim da calcio reble sambe de ontina candida masai. Adodebesse lavado ria clor que me de sur ofende que venissando e ortonoso. É preciso estar atentos, muito atentos. Burcabilo vacilante de alpronistade que menina sande orgafur caminai. Porque Satanás vos tentará. E benébia sorabandera massíbia, andericama na massíbia, abodura sela barchurra bicandera massai. Sim, Satanás vai tentar levar vocês para a justiça própria. Para que vocês agem como roque benécia, urrabacia, como os fariseus hipócritas, nagorrabadá, shirandena banécia, e comaná sorandena massai. Mas não permitam, ó filhos amados, e cabadá de ocorasela mantinai, que isso aconteça. Minansa lavara de orrotona massé. No cabinécia abadai, sempre estejam na minha presença, sempre estejam, ó filhos amados, na minha presença. Ignébia soraneial, porrasela bati e camanai. Para que eu, Senhor, e bonécia abadai, como um oleiro, me candena massi, que molda o barro, rocabadá, shirandena massai, possa assim proceder com cada um de vocês. Shiror robossula rica minamassai. Adjudebácia aboria kimenesau reitim, ketchitura via sola frembe batunasse. Ordenança lavate de andorançarai. Abanodati cabadorasai benévia. Estai, ó filhos amados, constantemente na minha presença. Ebenécia lavashiriandenai. Roselambaruti kamanai. Evitem as distrações, para que vocês não venham, perder o foco. Ó filhos amados, as distrações desse mundo querem tirar o foco de vocês. Lembre-se do que o meu filho disse. Aquele que quer seguir após mim deve fazer renúncias. Como diz Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar com que elas me conduzam. Eu não vou permitir me distrair por elas. Mas Paulo mantinha-se focado no propósito, no chamado, na missão, na carreira. Por isso ele disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Veja, Nicol Benécia, há um alvo. E para acertar o alvo tem que manter o foco nele. Por isso, filhos amados, Nicol Benécia, para que vocês possam atingir o alvo, é necessário manter os olhos fixos nele. Senão vocês vão perder o alvo, vão se desviar dele, por causa de distrações. Portanto, como Paulo, vocês devem também agir da mesma forma. Esqueçam do que já passou. Esqueçam do que para trás ficou. Agora mantenham os olhos no alvo proposto. Vocês foram chamados, sim. Vocês não estão aqui por acaso. Eu, Senhor, os chamei. E eu, Senhor, os estabeleci aqui. E eu mesmo estou preparando vocês. E quando chegar o tempo, o momento, a hora certa, eu mesmo vou enviá-los, capacitá-los, ungí-los. Mas tudo deverá ser feito no meu tempo. Porque só eu, o Senhor, conheço os planos que eu tenho para vós. Eu sei o tempo certo, para que tudo se cumpra. Portanto, não fique premeditando em vossos corações. Quando será? Como será? Não premeditem essas coisas. Nayokamanai. Vivam, filhos, um dia de cada vez. É passo a passo. Assim devem viver. Assim vocês devem viver. Uma vida de fé. É passo a passo. Não fiquem premeditando em vossos corações a respeito de datas, tempos, épocas, porque eu sou o Senhor do tempo. O tempo está sobre o meu controle. Eu não ajo no tempo dos homens, eu ajo no meu tempo. Por isso, não premeditem em vossos corações acerca das coisas que vão acontecer.
Porque aqueles que assim o fazem, Shirandenamassai, acabam se frustrando. Nicodenabanésia. Lembre-se do que eu disse. Um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Chorandenabassai banévia. Igor Sedabai. Quando eu, Senhor, disse que esta é a última hora, Igando Rossalamiantenai, não me referi ao tempo dos homens, mas ao meu tempo. E realmente, esta é a última hora. Rakandenabassai. E vocês foram chamados para trabalhar nesta última hora. Vocês são os trabalhadores que eu, o Senhor, convoquei para esta última hora. Aboreista dorou kabinamassai. E dorrasambenai benévia. Dorrasenikamanai. Tudei basela roto jamedor saminai. Kote basolavante diola riablexabadurrosa de viomberiandinacaneia. Ao invés de ficarem premeditando sobre tempos, datas, Xerekamaná, façam aquilo que na minha palavra está escrito. Não andeis ansiosos por nada. Antes, porém, fazei conhecidas diante de mim as vossas solicitudes, e com ações de graças. Igobarrodo menseadonaif. Shirandenai manorra e caminai. Atentem para aquilo que ensinou meu filho, quando ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas antes, porém, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O rabador raitekevenama súbia. Chorandenai vanévia solandono, rei cavenévia. Shirandenai vanécia andanai vanévia. E aquilo que eu, Senhor, vos revelar. Benesse alerior caminovassai. Naior rabancheri caminovassai. É para que vocês, filhos, saibam. E cobachorute manassai. Que eu compartilho os meus segredos para aqueles que me temem, aqueles que me amam. Eu revelo os meus segredos. Estes eu farei conhecer a minha aliança. Manorri cambenovia. Cotiorra sandenai banévia. Abodachorre mandena senai. Porque eu, Senhor, não farei coisa alguma sem antes revelar aos meus servos, os meus profetas, os meus ungidos. Shiro rabandi kamaneve nistanai. Adudiboche kaborurra silambenai andodur roselai. Eu não vos deixarei, filhos amados, sem aviso. Como meu filho falou a respeito do Espírito Santo, ele disse assim: o Espírito Santo vos anunciará as coisas que há de vir. Makorro silandenamassai. Abudi kachoro yapmanésia. Sim, ele anuncia as coisas que há de vir. Mas não para vos deixar ansiosos e preocupados, mas para vos encher de esperança, filhos. A bendita esperança. É para vocês se alegrarem. Por isso que o Espírito Santo vos anuncia. Eganase labarlura dévia. Cotonose dabai. Adorambati da caminóvia. Algumas coisas ele revela com o objetivo, o propósito de levá-los a orar, a fazer súplicas, intercessões. Outras ele revela para que a vossa esperança se mantenha viva. Nayo naná shirande namassai. Ele alimenta a esperança. O Espírito do Senhor, ele alimenta a vossa esperança, para que ela seja sempre como aquela lamparina que constantemente está cheia de azeite. É o fogo que não pode se apagar. Quando na minha palavra escrito está: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assim estava eu dizendo acerca da esperança. Isso não pode se apagar. Essa chama tem que estar sempre acesa dentro de vocês. Por isso eu, Senhor, sempre estou relembrando vocês das minhas promessas. Sempre estou repetindo. Isso, filhos, é manter a chama da esperança acesa. Oradenai vanévia. Essa chama não pode se apagar. Porque uma vez apagada essa chama, e não havendo mais esperança, isso leva muitos a desistirem. Alguns cometem suicídio, como Judas fez. Outros, voltam atrás, recuam da vida de fé. Como na minha palavra diz: o meu justo deve viver por meio da sua fé. Porém, se ele recuar dessa vida de fé, a minha alma perde o prazer.
Por isso, o que mantém a fé de vocês é a esperança. Por isso, eu, Senhor, sempre repito aquilo que eu já tenho dito muitas e muitas vezes. Quando eu faço isso, eu estou alimentando a chama da esperança para que ela sempre esteja acesa dentro de vocês. Não pode deixar esse fogo se apagar, essa lamparina se apagar. Por isso, muitas vezes eu, Senhor, repeti as minhas promessas para Abraão. Porque Abraão não tinha ainda no começo uma fé sólida. Mas eu fui trabalhando. Como? Repetindo as minhas promessas. Quando Abraão estava inseguro em relação àquilo que eu havia prometido, dizendo que o seu descendente seria o seu servo Eliezer, eu falei para ele: não, Abraão, não é este que será o seu descendente. Como eu prometi, eu lhe darei um filho. Ekabadava súbia, Eidorácia dabanai, Ekobadá que sairá das tuas entranhas. Dodor Sabadévia. Aidonécia Namai. Por várias vezes, eu, Senhor, me manifestei a Abraão, quando eu vi que a chama da esperança estava se apagando. Eu sempre vinha e me manifestava para acender de novo aquela chama que não podia se apagar. Tayor Robende Sadai. Assim faço eu. Me corra Solamai. E Benébia Sorrante Kamanai. Tio Rebanesse Andinai. A minha palavra diz que o meu espírito vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ele faz isso para alimentar a chama da esperança, para que ela esteja sempre viva dentro de vocês. Mas não deixem, ó filhos amados, essa chama se apagar. Recordem sempre daquilo que eu tenho dito. Voltem, filhos, às antigas profecias, filhos. Não se esqueçam da minha palavra. Atas no pescoço, grava na tábua de vossos corações. Porque uma vez a chama apagada e uma vez perdida a esperança, vocês desistirão. O que mantém vocês firmes durante esse tempo de espera é a esperança, é a bendita esperança. É isso que mantém vocês firmes, mesmo em meio ao deserto, às provações. O que mantém é a esperança. Caleb e Josué mantiveram acesa a chama da esperança em seus corações. Por isso eles tomaram posse da terra, porque não deixaram apagar essa chama. Mesmo que o tempo da espera tenha sido tão longo como foi, 40 anos. Mas mesmo assim, eles continuamente alimentavam a chama viva da esperança. Mas para aqueles que deixaram a chama apagar, caíram na incredulidade e por ela foram vencidos e caíram no deserto e não tomaram posse do que eu prometi. Soror Rabadai, alguns até mesmo queriam voltar para o Egito. É assim que acontece quando a chama viva da esperança se apaga. Portanto, filhos amados, atentai para essa admoestação da minha parte. Não sejais insensatos. Não sejais insensatos como foram aquelas virgens que deixaram as suas lâmpadas se apagarem. Não deixem apagar as vossas lâmpadas. Não deixem, filhos amados. Mantenham acesa esta chama viva da esperança em vossos corações, para que vocês possam estar pacientemente esperando até que tudo se cumpra. Alimente essa chama. Traz à memória aquilo que alimente essa esperança. Não se esqueçam das minhas palavras, das minhas promessas. E daquilo que eu, Senhor, já tenho dito a vós. Não se esqueçam.
Ajodavi oblas sabadai kamanuro selambedevia solti que vivendere cinecori l'estadio tonoboroshinai. Estobedez lavachurro tocavidovação de namatei na quente que vilovasai. Eu vos sustento pela minha palavra. Lembre-se sempre disso. É a minha palavra que sustenta vocês. Shirande namasai. Adorou rabandei kande namasai. Idou rabanche kabadasu rotimanai. Foi a minha palavra que sustentou Pedro, até que ele se distraiu, até que ele deixou de olhar para a palavra, para mim. E quando ele se distrai, ele perde o foco. Ele começa a sentir medo, insegurança. E começa a afundar. Assim acontece com todos aqueles que se distraem, perdendo o foco. Porque quando vocês, filhos, tiram a atenção da minha palavra, o inimigo cria circunstâncias e situações para vos amedrontar. É a oportunidade que ele estava esperando. É assim que age o inimigo. Ele anda ao vosso derredor buscando a oportunidade. E ele encontra essa oportunidade quando vocês estão distraídos. Não é assim? Não é assim que se apanha uma presa em uma armadilha? É na distração. Se a ave ver o passarinheiro montando armadilha, ele não vai cair nela. Mas se o pássaro estiver distraído, ele não vai perceber a armadilha. E de uma forma ingênua vai cair nela. É assim que age o inimigo. Ele aproveita as vossas distrações para armar a armadilha. A isca. Essa é a isca de Satanás. As vossas distrações. Nocador rabiante cajuaborus labiante camanai. Ele espera. Até que ele vê que vocês estão olhando não mais para a minha palavra. Não atentando mais para aquilo que eu, Senhor, tenho dito. E quando ele percebe que vocês estão olhando mais para as notícias, mais para as circunstâncias, é aí então que ele lança a isca. É aí então que ele arma a armadilha. E muitos, infelizmente, são apanhados por causa da distração. Tiraram os olhos da minha palavra. Se esqueceram do que eu havia falado. E agora estão olhando para o vento, para a tempestade. Ikodai orrende basila rotoko boshiri kamanai. Dodiando diasso lavari oradika minamasai. Shirande nai benevia sorrande komanai. Se é a minha palavra que os mantém de pé, então vigiem. Filhos amados, vigiem e orem. E não deixe se apartar do vosso coração a minha palavra. Aborru rei dei kaminamasai. Não deixe com que a vossa mente se alimente daquilo que não é pão. Borkabidovasai banevia. Borlando Deus tomando keminai. O povo que estava no deserto, Shiror Rabassíbia, começaram a desprezar o pão que eu mandava do céu. E pediram carne. Nayou denaselandenai. E eu enviei carne. Mas aquilo que para eles, Shirandenamassabia, no rabado, roto, uticabadabia, parecia ser uma satisfação, se tornou em um laço para eles. Porque muitos pereceram. Mikandenamassai. Nayor rabanseladianto de kamanai. Sheikabadai. Os que desprezam o meu pão, o pão do céu, e se alimentam da carne, Nikandemanassai. Shirandenamassai. Shiror rabassibihai. Colherão das obras da própria carne. Lembre-se do que na minha palavra está escrito. Shirandenamassai. Os que andam na carne não podem me agradar. Porque a carne sempre cobiçará contra o espírito, sempre lutará contra o espírito. Não querendo fazer aquilo que é a minha vontade. Portanto, não se alimentam da carne, mas se alimentam do pão que desce do céu. Se alimentam, ó filhos, da minha palavra e não da carne. Não façam como aqueles que estavam no deserto, que rejeitou o espiritual para se alimentar daquilo que era carnal. Minor ambienosanamai nenikamanai. Chorou bandiante nadayo kaminamasai. Aloremba chei kaminabasai banevia. Moron senai. Percebem, filhos amados, que o maná que eu enviava do céu vinha toda manhã para eles. Toda manhã, quando eles acordavam, levantavam de manhã cedo, saíam de suas tendas, o maná estava lá, já preparado, para eles colherem e se alimentarem durante todo o dia.
Então prestem atenção nisso que eu estou ensinando vocês agora. Toda manhã eu tenho maná para vocês. Por isso, filhos, criem um hábito de meditar na minha palavra. Criem um hábito, filhos amados, de buscarem na minha palavra todas as manhãs. Shirande Namassai. Leiam trechos da Bíblia, leiam salmos, provérbios. Ou então, vocês podem também ouvir a minha palavra. Profecias antigas. Mas façam isso, filhos. Façam isso todas as manhãs. E esse maná que eu envio para vocês toda manhã vai alimentar vocês o dia todo, vai sustentar vocês o dia todo. Todas as manhãs eu, Senhor, preparo o maná para vocês. Mas muitos ignoram. Nayo Gane Sabadai Benevia. Chorou Denaz Selandedai Benevia. Quando meu filho, após a sua ressurreição, em uma manhã, enquanto os discípulos estavam no mar, sem ter apanhado nenhum peixe. Então meu filho logo de manhã se apresenta a eles na praia, dizendo: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não apanhamos nenhum peixe. E aí então meu filho diz: lançai as vossas redes ao mar. Eles lançaram e trouxeram muitos peixes grandes. Após isso, eles foram para a praia e quando chegaram lá, eu já havia preparado para eles o café da manhã. Já tinha ali sobre brasas o peixe e o pão, que eu, Senhor, preparei para eles pela manhã. Então saibam, filhos, que eu, Senhor, sempre farei isso, para que vocês durante todo o dia estejam alimentados. E esse maná que eu preparo será sempre pela manhã. Por isso tenho o hábito, ao levantar de manhã, ler a palavra, meditar na palavra. Decobanécia, porque é essa palavra que eu lhes dou de manhã que vai sustentar, que vai alimentar vocês por todo o dia. Narorredanesianai. Como o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o hoje começa quando? Começa logo pela manhã, assim que vocês despertam do descanso do sono. Quando vocês despertam do descanso, filhos, o pão já está preparado. Eu já preparei o pão. O pão de vocês. Por isso, nunca ignorem, filhos. Nunca ignorem isso. Busquem o pão que eu, o Senhor, preparo para vocês a cada dia, a cada manhã. E desse pão vocês vão se alimentando durante todo o dia. Vão se alimentando desse pão. A cada dia, um pão novo. Sempre que vocês despertarem pela manhã, diga: Pai, muito obrigado pelo pão que o Senhor já preparou para mim. Muito obrigado, Senhor, pelo maná que já desceu do céu. E aí, abram a Bíblia. E leia, filhos amados. Não precisa ficar muito tempo, mas apenas leem. Peguem ali, filhos amados, a Bíblia. E o meu Espírito vai guiar vocês e vai mostrar qual é o pão que foi preparado. O meu Espírito vai guiar. O meu Espírito vai tocar em vocês. Vai dar a direção. Shiranderaba Sébia. Nikandenamassai. Muroriam Venécia. Que isso seja para vocês, filhos, algo Ekabadabasub Anderamassai. Igomanassi, como o escovar dos dentes. O que vocês fazem todos os dias pela manhã quando vocês levantam? Vocês não escovam os dentes? O que é isso, filhos? Não somente é um hábito, mas é uma questão também de higiene. Nayodenai. Assim também deve ser com a minha palavra. Isso não deve ser somente um hábito, mas também é uma higiene espiritual. Porque é com a água da minha palavra que vocês são lavados das impurezas que contaminam os vossos pés. Então faça da minha palavra, filhos amados, a higiene para o vosso espírito e alma. Criam esse hábito assim como vocês têm o hábito de escovar os dentes. Igonésia aboru repedi poracilande caminavia. E o dorgamido sábado rotodoshia. Se vocês assim fizerem, vocês vão notar uma diferença muito grande durante o dia. Vocês vão se sentir mais fortes, mais fortalecidos na fé. Vocês não vão mais se abalar por qualquer coisa, porque a palavra estará implantada no coração de vocês. Vocês estarão andando sobre aquela palavra que de manhã vocês receberam. Vocês vão andar
sobre aquela palavra. Ela vai sustentá-los durante todo o dia, durante toda a caminhada daquele dia. É a palavra que vocês receberam pela manhã é que vai sustentar vocês. Por isso é necessário que todas as manhãs, como disse Davi em um salmo, pela manhã eu te contemplo. Nicobadai, a tua palavra é a minha meditação o dia todo. Davi tinha esse hábito, filhos. Ele tinha esse hábito de levantar pela manhã e meditar na minha palavra. E a minha palavra o sustentava durante o dia. O Senhor Jesus também tinha esse hábito. Ele levantava de manhã bem cedo, ia para o monte orar, e ali ele meditava. E durante o dia ele era sustentado, fortalecido pela palavra, porque eu tinha comunhão com ele. Todas as manhãs nos encontrávamos, e eu falava com ele, e o alimentava com a minha palavra. Assim também, filhos, eu faço com todos os meus filhos. Por isso não ignorem isso. Não se esqueçam disso. De Kabadai Banevia. Ao levantar pela manhã, a primeira coisa que tem que vir na mente de vocês é a minha palavra. A primeira coisa que vocês devem buscar ao acordar pela manhã é a minha palavra. A minha palavra tem que ser primazia, tem que estar em primeiro lugar, tem que estar acima de tudo. Antes de vocês fizerem qualquer coisa no dia, primeiro, comam do pão, comam do maná, filhos. Ela será saúde para o vosso corpo, alimento para a vossa alma, espírito. Porque está escrito que a minha palavra, ela é remédio para o vosso corpo. Ela é luz para o vosso caminho. Alguns têm o hábito de, ao levantar pela manhã, ligar a TV ou pegar o celular para ver notícias. Não façam isso. Porque isso é fazer como aqueles que no deserto fizeram. Desprezaram o maná que eu já havia enviado e queriam carne. Não troquem o meu maná pela carne, filhos. Não façam como aqueles que no deserto disseram que o meu pão era vil. Não troquem o pão pela carne. De manhã, ao levantar, alimente-se do maná que eu já preparei para vocês todas as manhãs. Mas não vá para o celular, para as redes sociais. Não ligue a TV para ver notícias. Porque este é o pão do mundo. É a carne. E se vocês todas as manhãs continuarem se alimentando disso, depois não reclamem, porque o dia foi mau. Não reclamem porque vocês chegaram no fim do dia se sentindo fracos. Dizendo, eu não sei o que está acontecendo, estou me sentindo tão fraco, desanimado. Hoje eu não estou bem. Claro. Logo de manhã vocês foram para a carne, se alimentar da carne, do pão do mundo. Aí como que vocês querem ser sustentados durante o dia na fé de vocês, na esperança, no amor, se o que vocês alimentam de manhã são coisas que não convêm, que não fazem bem? Então, prestem atenção nessa minha admoestação. Não se esqueçam, ó filhos amados, do que eu, Senhor, estou dizendo a vocês. Ao levantar pela manhã, lembre-se que o maná já está pronto. Lembre-se que assim que vocês despertarem, eu mesmo, Senhor, já preparei para vocês o café da manhã espiritual. O pão já está pronto, preparado. E eu convido vocês a comer do que eu preparei. Não ignorem isso. Porque este alimento que eu, Senhor, preparo a cada manhã vai sustentá-los durante todo o dia. Vai mantê-los de pé. Vai mantê-los fortalecidos. Saibam, filhos, que tudo isso que eu vos falo é porque eu os amo. E eu não quero que vocês, filhos, sofram. Ao contrário, o que eu tenho para vós
E Kabadai é algo que vocês nem podem sequer imaginar. Minécia, se vocês me obedecerem e permanecerem nessa fé, nessa bendita esperança, amando uns aos outros, eu virei com uma recompensa que não tem, ó filhos amados, lugar que possa conter o que eu, Senhor, preparei para vós. A recompensa que eu tenho para vós é grande, é imensa. Vocês necessitam de perseverança, porque se vocês permanecerem fazendo a minha vontade, esperando com paciência, mantendo a chama da esperança sempre acesa, então chegará o tempo em que eu virei com a minha recompensa. Eu virei com o meu galardão. Eu virei com aquilo que eu prometi. E eu, Senhor, os recompensarei justamente. E a recompensa que eu darei a vocês, ela será pública. Todos verão que vale a pena, sim, vale a pena esperar no Senhor. Que todos aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. São esses que sobem com asas como águia. É os que esperam com paciência. A estes eu lhes darei asas, porque esperaram pacientemente. Até que chegue o dia em que eu, Senhor, me manifestarei a vocês. E eu lhes darei asas como águias, e vocês voarão, e voarão alto, muito alto, além das nuvens, com forças renovadas, com um novo vigor. Essa é a recompensa que eu, Senhor, dou àqueles que esperam com paciência. Eu lhes dou asas para voar. Eu renovo as forças dos que esperam em mim. Igonécia, ainda mesmo na velhice darão frutos. Os que esperam no Senhor têm longevidade de vida. Os que esperam no Senhor, verão as promessas se cumprirem. Todas elas. Abadai, Oradio, Kamendo, Jorabio, Plosambedi, Kamedovasai. Serdovande Nakina Nasalabashi, Kaboru, Roselande na Kamedovasai. Idorisande na Abiandu, Rishi Kabadai. Aleluia, papai. Glória ao teu nome, Senhor. Diobasei Denai. Vamos participar agora da ceia. Peguem a ceia, o pão, o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Bendito, bendito, bendito és tu. Depois que participarmos da ceia, eu deixarei vocês que querem cantar, que querem louvar, que querem dar glória. Assim que eu terminar a ceia, vocês já têm autorização para fazer isso. Pode abrir o microfone, pode cantar, louvar, gritar, fazem o que vocês sentirem no coração. Aleluia. Quiser orar, ore. Mas vamos agora participar da ceia. Pegue o pão, pegue o cálice, no nome de Jesus. Nesse momento, Pai, nós te agradecemos por essa comunhão que tem como base a obra perfeita e consumada de Cristo, quando lá na cruz ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feito a tua justiça, Pai. E agora, com muita gratidão em nossos corações, recebemos esta comunhão, sabendo que todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, estamos anunciando a tua morte até que o Senhor venha. E é em memória de ti, Senhor Jesus, que nós fazemos isso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Podem comer do pão, beber do cálice. Este é o corpo de Cristo e este é o sangue de Cristo. Glória a Deus.